O segundo episódio de The Last of Us já está entre nós e hoje sou eu que tenho o prazer de vir aqui falar sobre o episódio, sobre o andamento da série com vocês. Eu que sou apaixonado por essa franquia, joguei o primeiro lá atrás quando eu não tinha videogame, tinha que jogar na casa do meu primo, mas pude viver essa experiência aí que é The Last of Us. Depois comprei o 2 pro meu próprio videogame. Enfim, a série agora tá me fazendo reviver alguns momentos enquanto experiencio coisas novas que a série tá me proporcionando. Inclusive, esse segundo episódio já começa seguindo aquilo que fizeram no primeiro episódio e que me deram uma impressão de que eles querem aqui, antes de construir os dois personagens principais, que é a Ellie e o Joel, que nos jogos eles são o primordial, né? Construir eles acima de tudo, né? Acima de gameplay, acima da construção da narrativa, da história mesmo, do mundo. O principal ali são os dois. Aqui eu já vejo que o mundo, a construção de mundo para a série, ela é muito importante, muito mais importante do que é para o jogo. Eles querem dar o tom de como que o mundo tá. E eu vejo agora, principalmente nesse segundo episódio, alguns motivos para isso. Mas queria dizer, eu não estive aqui na primeira review aqui do primeiro episódio que a gente fez, era o Léo. Se eu tivesse, eu teria falado sobre isso, né? Que eu reparei aí que o primeiro episódio já começa com aquela cena que não existe no jogo, né? É uma cena passa no passado, então toda pra fazer essa construção de mundo mesmo. E depois, quando tem o salto de 20 anos, a gente já não vai direto pro Joe, a gente vai primeiro pra um garoto, né? Que para mostrar de novo o mundo, como é que o mundo tá, antes da gente ir pro Joe. E o segundo episódio já começa com isso de novo. E agora a gente tem inclusive mais respostas de como esse fungo se proliferou, né? Porque é diferente também do jogo, e aqui para dar uma coisa mais ser humano, e também acredito que para dar uma diferenciada um pouco da própria pandemia que a gente viveu, né? Nós aqui na vida real aqui vivemos uma pandemia, então essa série nós vivemos assim, ela ainda não terminou. Há quem diga que ela já terminou, há quem diga que ela ainda tá aí, há quem já não tem mais medo do vírus, há quem tem ainda muito medo do vírus, há quem infelizmente morreu pelo vírus, há quem pegou e não sentiu nada, e a série veio no momento mais preciso que poderia vir, então no momento mais identificável que poderia ser. A gente entende o que é uma pandemia. Claro que ali os níveis foram muito mais alarmantes, mas a gente ainda consegue fazer conexões. E aí eu acho que a série quis afastar um pouco e ao mesmo tempo mostrar que aquela pandemia é mais perigosa do que a que a gente viveu. Então, primeiramente, talvez ela seja mais perigosa pela forma de contágio e controle, ao mesmo tempo que mais realístico, com um pouco mais de base no que o fungo mesmo faz, mas ela se contagia de forma diferente, então não é pelo ar igual do jogo, contato igual é um pouco o Covid, mas então já começa com o contágio sendo diferente, e aqui a gente tem a prova, né, de como que esse contágio é. Tudo começou lá com distribuição de farinha, então o fungo se propaga ali pela exportação, e poxa, aí ferrou, onde que você não vê farinha, né, o trigo, né? E um detalhe interessante é que no primeiro episódio a gente é mostrado em vários momentos em que o Joel e a Sarah e inclusive o Tommy também, né? Eles têm várias oportunidades de comer alguma coisa e evitam e não comem. Então é o biscoito que o Joel rejeita, é o biscoito que a Sarah depois só cozinha, mas não come, é o bolo que o Joel não tem tempo de pegar. Então, assim, várias oportunidades que eles tiveram de comer o trigo e se infectar, e eles não se infectaram, né? E aí a gente tem todos esses minutos iniciais que dão essa construção de mundo, que mostram pra gente onde tudo começou, né? Onde estavam os primeiros casos, e a gente vê que o negócio é perigoso mesmo, né? Quando chega a pessoa mais estudada no assunto, a professora, a pesquisadora lá, e ela fala que simplesmente a solução é bombardear tudo, então tá vendo? Não tem solução, né? Porque o tema dessa série, dessa temporada, vai ser: olha, não temos solução, surge uma solução, que é a Ellie. Então, opa, peraí, essa menina foi mordida
e não ficou infectada, né? Quer dizer, tá infectada, porque o marcador mostra que ela tá infectada, mas aquilo não, o fungo não se prolifera nela. Então, o sangue dela pode ser a solução, o sangue, a medula óssea, o que quer que seja dela, pode ser a solução aí de todos os problemas. Então, há solução, mas uma solução que surge 20 anos depois, enquanto todo mundo já perdeu as esperanças, ainda dá para acreditar nessa solução, e é o que o Joel luta, né? E o Joel é um cara que perdeu tudo na vida, né? A gente já não sabe o quanto ele já tinha perdido antes da gente conhecer ele ali com a Sarah, com o Tommy, mas naquele momento a gente vê que ele perde a Sarah, a filha dele. O apoio emocional que ele tinha na Sarah ali, ele é um cara que não se resolve. A Sarah era a pessoa mais velha da casa, ela que resolvia as coisas, né? O Joel nem sequer quer saber de aniversário, de interação, ele quer fazer o trabalho dele ali, o mínimo, não quer saber de se alimentar direito. É a Sarah que fica atenta nisso tudo, que cuida. Então ele sempre foi cuidado pela filha, né? E aí ele perde a filha. Tempos depois ele perde o irmão. E aqui na série eles demonstram ainda mais essa relação de dependência emocional dele com o irmão também, quando ele vai procurar bateria para o carro para ir atrás do irmão, né? Um pouco diferente de como é nos jogos. E deixam claro também uma relação ainda mais afetiva dele com a Tess, que no jogo fica essa dualidade, você não fica entendendo muito bem se eles se dão bem ou não, mas aqui fica mais claro. Aqui a dependência emocional dele com ela também existe, apesar deles agora ser frio e não querer se envolver tanto, não querer se envolver o tanto que ela quer, né? Ela gostaria que ele se envolvesse mais, mas ela entende que ele é assim e ela o ama assim, afinal ela tá fazendo tudo por ele, ela ia buscar a bateria com ele, agora ela quer levar a menina com ele para eles conseguirem fazer o que o Joel quer. E mesmo ele não demonstrando tanto de volta assim o que ela sente por ele, ela apanhou um monte lá por ele, né? Ainda dá para ver que ele demonstra que tem um apelo emocional de ser cuidado ali por alguém. A partir de agora que fique claro que eu vou estar dando spoilers do episódio, agora ele perdeu de novo, né? Alguém que era importante para ele, e ele tem essa dependência, e essa dependência vai cair no colo de quem, né? Quem que é a pessoa ali que está próxima a ele, no qual ele vai ter que depender, no qual ele vai querer cuidar e ser cuidado. E ainda aí, sobre a Ellie, ele vê na Ellie um pouco dele mesmo, né? Enquanto a Sarah era o oposto do Joel, a Ellie se parece muito mais com ele. Ela é sarcástica, ela dá poucas respostas, ela não demonstra o medo que a Sarah demonstrou quando o Joel teve que matar a vizinha lá. A Sarah ficou assustada, mas a Ellie, quando ela viu o Joel socando a cara de um cara que nem estava infectado, ela não demonstra essa preocupação, esse medo. Ele vê o quanto a Ellie é forte, de certo modo, e ele enxerga um pouco dele nela. E isso aí vai levar ele a ter uma dependência com ela, seja para querer cuidar que ela não vire igual a ele, seja para que ela se torne tudo que ele queria ter sido, seja para que ela se torne igual ele e ele tenha alguém para ser um irmão, para ser alguém, um amigo próximo. E eu tô gostando do tanto que a série tá deixando claro esse lado do Joel, para talvez aí a gente entender algumas ações, né, que ele vai fazer mais pra frente, quem sabe. O episódio pra mim é excelente em diversos pontos, com destaque aí pra cena de ação ali com os clickers, né, onde a gente entende os clickers são os instaladores, são aqueles bichos onde o fungo já cresce em cima da cabeça, né, que foi, já tinha sido comentado pela Ellie ali atrás, quando ela tava falando daqueles, existe... Então é lenda que existe uma criatura que atira poros nos outros, uma criatura tão desenvolvida, uma super infecção que atira poros nos outros. Pois é, no jogo ela existe, né? Vamos ver aqui na série. Existe então pessoas com a cabeça cortada que se movimentam pelo som, cegos? Sim, né? São os clickers que a gente logo vê aí e que foram muito bem trazidos para a série do que é no jogo, porque é
é igual. A movimentação deles é imprevisível, então é difícil acertar eles com tiros. E quando eu vi a Tess errando ali o primeiro tiro, é exatamente a minha memória que eu tenho de vendo o Clicker pela primeira vez, tentando acertar e errando toda vez. O Clicker ali te mata com uma mordida só, e era o que poderia ter acontecido ali com o Joel na série se a Ellie não tivesse entrado na frente e sido mordida. Isso é uma coisa que não tem no jogo, mas serve para colocar na cabeça do Joel que ela realmente tem essa habilidade, porque ele estava muito cético, né? Quanto a isso, ele não tem por que acreditar, ele não tem mais no que acreditar, e agora ela mostrou realmente que não se infecta. No jogo, eles têm áreas onde os poros estão muito espalhados pelo ar e eles usam máscara, né? Tem bastante cenas assim durante o jogo. Aqui para a série foi trocado, né? Em vez dos spoilers ficar no ar, eles passam por esses fiapinhos, né? E lá no jogo eles entram numa área e a Ellie tá com a máscara, fica sem máscara. Agora eu não lembro exatamente no jogo, não sei se é essa parte que a máscara da Ellie quebra ou se isso é outra cena do jogo ou até de outro jogo, né? Talvez seja do parte 2. Mas enfim, a Ellie passa por um lugar sem usar a máscara e o Joel é forçado a acreditar que ela é imune. E de diferente do jogo também, a gente tem a cena final do episódio, né? Em que a Tess faz aquele sacrifício depois de ser descoberta que ela foi mordida. Ela faz aquele sacrifício para matar aquele monte de infectados. No jogo ela também é mordida, também faz um sacrifício, mas ela não se sacrifica para matar infectados e sim para tentar atrasar um pouco a Fedra, né? Que é aquele exército militar que mostra lá no começo da série, que é quem faz as zonas de quarentena. No jogo, e eu tenho alguns motivos para por que eles não trouxeram isso aqui para a série, mas no jogo a gente enfrenta eles bastante, a gente enfrenta outros bandidos, contrabandistas, muitas vezes, desde o começo do jogo. Então, ou seja, aquela cena em que o Joel mata o sargento policial lá, que pega eles lá fora, o agente da Fedra, né? Na série, no jogo a gente já tinha matado um monte de gente antes de matar essa pessoa, e eu acho que aqui na série eles querem trazer justamente esse maior peso da morte. Porque como é um jogo, a gente precisa de ação, né, acontecendo, pra ter a gameplay. E aí lá, a morte tem um peso um pouco menor, porque você tá matando gente o tempo todo. Aqui eles não colocam o Joel matando pessoas assim, mais à toa, né? Tem que ter uma causa maior pro Joel matar alguém. E então, por mim, esse é um dos motivos que não é gente da Fedra que aparece, e sim os infectados, que aí fica menor isso. E também, ao mesmo tempo, cria esse negócio de que os infectados aqui são um pouco mais perigosos ainda, porque eles têm aquela ligação por debaixo da terra lá, igual mostrou aqui, que é uma coisa da natureza mesmo. Os fungos, eles têm essas ligações, o mesmo fungo pode estar ligado para uma área muito grande. Eu não sou especialista, mas você aí que é biólogo, aí você entende o que eu tô falando. Mas aí sobre esse sacrifício da Tess, inclusive, pra mim na série a Tess é uma personagem muito mais interessante do que ela é no jogo, até por causa dessa relação com o Joel que eles deixaram mais clara. Achei ela uma personagem melhor desenvolvida aqui. Como estão sendo os personagens, né? Eles são um pouco diferentes, mas a essência deles está muito ali. A essência da Ellie, por mais que ela seja aqui um pouco mais, tem um tom um pouco mais sarcástico do que o tom mais preocupado que ela já tá nessa hora do jogo, aqui ela ainda tá muito tranquila, né? E a partir de agora, do que aconteceu na série, ela deve ficar um pouco menos, né? Menos tão inocente. Ela é tão inocente que a primeira imagem que a gente vê dela é ela em grama viva, ela em cores vivas, em posição até de feto, né? Ela tá nascendo para esse mundo agora. Ela viveu num mundo completamente diferente do mundo dela. E claro que isso vai ter repercussões muito absurdas para a vida dela, que ela vai ter que amadurecer muito de repente, né? Mas finalizando de falar sobre a Tess, que eu gosto mais dessa Tess, né? Eu gosto muito do encerramento dela aqui, que tem o peso também dela ter essa despedida do Joel, que é quem ela gosta, mas sem o beijo, que parece que é o que ela deseja, mas o beijo que ela ganha é o que ela menos deseja, né? E talvez o que ela sente que merece por causa de tudo que ela fez.
por causa de tudo que ela deve ter feito nessa vida dela de contrabandista, mas ela ganha ali o beijo da morte. E pra mim essa cena é nojenta, mas na medida muito certa, que eu achei que dá um peso grande pra morte dessa personagem, um peso maior pra mim do que no jogo. Eu tô gostando muito dessa série, diversas coisas. The Last of Us é uma história que dá pra você tirar muitas interpretações e subir pra outras coisas que ficam por cima, por fora, né? Você pensar na relação do ser humano com a natureza, você pensar na relação da Ellie e do Joel, da Ellie sendo imune a uma doença que matou toda a humanidade, né? Se pensar que essa doença, esse fungo, pode ser o ódio, pode ser o estilo de sociedade que a gente vive hoje, em que as pessoas se degladiam e que as pessoas não se importam umas com as outras, só se importam com a própria sobrevivência. E a Ellie, ela é a cura porque ela é a criança, ela é a inocência, ela é a mente em que ainda pode ser trabalhada para não ser corrompida pelo sistema. Em contrapartida, a Sarah, que teve que amadurecer muito antes, né? Forçada a amadurecer antes pelo sistema, por talvez ter sido filha de pai solo aí. É umas coisas, The Last of Us dá pra você viajar com muito tema, e eu adoro falar The Last of Us aqui, já falei outras vezes. Então, obrigado você que viu aqui a análise. Semana que vem a gente tá de volta falando mais um pouco. Espero que você goste de ver a gente aqui falando. Dá sua participação, deixando seu comentário aí, eu quero ler também e ver o que você acha da série. Duda, assiste a série, vai lá, Duda, pelo amor de Deus, a Duda ainda não assistiu. É difícil. Até a próxima.